Olá, bem-vindos a este canal. Permita-me me apresentar. Eu sou o pastor Luiz Graneiro, sou cristão de berço, ungido, portanto, a pastor no ano de 2008. Sou casado há 45 anos, tenho 2 filhos, ambos também casados, e tenho também um casal de netos. Quero saudar aos irmãos com a graça e a paz da parte do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aproveitar para dizer aos irmãos que esta é a única saudação que tem base bíblica, pois o apóstolo Paulo usa também esta saudação ao iniciar os seus livros. Portanto, alguns usam a saudação a paz do Senhor, outros usam a paz de Deus, mas aqueles que saudam com a paz de Deus dizem assim para os que saudam com a paz do Senhor: ah, mas Senhor tem muitos. Os que saudam com a paz do Senhor também diz: ah, mas a paz de Deus, Deus tem muitos. Então, nós queremos deixar aqui bem claro que a única saudação que tem base bíblica é quando o apóstolo Paulo, ao abrir os seus livros, ele diz que a graça e a paz da parte de Deus o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja convosco. Esta é a única saudação com base bíblica. Bem, meus amados irmãos, este é o nosso primeiro vídeo. E o que você precisa ouvir por aqui, ou que você vai ouvir por aqui, eu posso te garantir com certeza que você nunca ouviu da boca de um teólogo, pois pode parecer um pouco estranho o que vamos falar, mas se você for um escolhido do Senhor Jesus, o Espírito Santo vai esclarecer tudo o que será falado. Não estou vindo aqui em busca de bens materiais. Em momento algum você vai me ouvir pedir oferta, dízimos, ou mesmo também não tenho a intenção de te vender cursos bíblicos. Não misturo evangelho com dinheiro para não contaminá-lo. E poder ter autoridade para te pregar as verdades de Deus o Pai. Fique conosco neste vídeo e ouça com atenção o que temos da parte de Deus para você. E entenda uma só coisa: quem ouve ou lê algo não peca. Se aquilo que estivermos falando estiver certo ou errado, mas eu, como pastor e estudioso da Bíblia, assumo toda e qualquer responsabilidade por aquilo que vou ensinar neste vídeo e pelos demais que virão depois. Agradeço a todos pela atenção, em nome de Jesus. Fique conosco. Amém, amém. Glória a Jesus aí pela oração aí do nosso irmão evangelista Glauber. E que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, e de todos que estão aqui, né, juntamente conosco. Bem, irmão, sem demora, nós então vamos começar uma nova série, né, porque desde o começo do ano nós começamos a série A Grande Babilônia, e depois passamos para a série Jesus e as Religiões. E hoje nós estamos dando início, então, à série Teologia, a Torre de Babel dos nossos dias. E nesse primeiro capítulo, nós vamos falar Jesus é o Senhor. Ou seja, irmãos, nós vamos aqui trazer aos irmãos que confessar o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida é algo muito importante dentro do reino. E hoje nós precisamos aprender isto. E também, irmãos, para esta série, nós vamos usar 2 textos como enfoque, né?
que é aquele texto que nós já usamos na outra série, que é Lucas 16:16, e nós vamos acrescentar Mateus capítulo 11, versículo 11, para que seja de melhor forma entendido, né, para os irmãos que estão chegando, fique de uma forma mais clara. Então, nós vamos ler Lucas capítulo 16, versículo 16, aonde diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Muito bem, como os irmãos já sabem, né, mas novos irmãos estarão ouvindo, nós precisamos explicar. Esse texto é Jesus que está falando, e ele diz claramente que a lei e os profetas vieram até João Batista. Aí ele diz assim: desde então, ou seja, a partir de agora, é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então nós poderíamos perguntar assim: então se o reino de Deus começa em João Batista, irmão Vantuir, bem-vindo. Se o reino de Deus começa em João Batista, como assim? Então, lá nos antigos não tinha o reino de Deus? E é exatamente isso que Jesus está dizendo. E ele ainda diz mais: desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem precisa empregar força para entrar nele. Então Jesus está deixando claro que o reino de Deus, o Pai, só vem a esta terra com o Senhor Jesus e não estava lá na antiga aliança. E alguém vai dizer: olha, pastor, o texto fora do contexto se torna em pretexto. E eu tenho visto ao contrário, irmãos. Principalmente a teologia, o judaísmo, eles têm buscado no contexto uma forma de desvirtuar o texto. E aqui Jesus está dizendo claramente: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ler também Mateus capítulo 11, versículo 11, em nome de Jesus. Bem, o primeiro texto que nós vamos ler, irmãos, ele está no livro de Salmos, no capítulo 110, aonde o próprio salmista Davi diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Nós vemos aqui nesse versículo, irmãos, a palavra Senhor por duas vezes, né? O salmista falando, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. E eu poderia perguntar para os irmãos que estão me ouvindo: os irmãos saberiam me dizer quem é esses dois Senhor? Ou senhores, né? Quem são esses dois? Muito bem, aqui a teologia achou por bem de colocar uma palavra Senhor com letra maiúscula, todas as letras de caixa alta, e o outro Senhor somente com o S maiúsculo e o restante em letra minúscula. Muito bem, então os teólogos que escrevem a Bíblia e que mexem na Bíblia resolveram com isto dizer que tem um Senhor que é maior. Tem um Senhor que é grande, que é poderoso, que é potente, e tem um outro Senhor menor. Então, o salmista diz e disse o Senhor ao meu Senhor. E se vocês, meus irmãos, que estão conosco, já aqui há tantos anos que nós pregamos essa palavra, e você não consegue definir quem são esses dois, né? Esses dois senhores,
Imagina os irmãos que estão nos templos, os religiosos, aqueles que não levam a palavra de Deus a sério, e eles vão aí por aquilo que é pregado, ou mesmo por aquilo que a teologia definiu. Então, como nós dissemos, aqui a teologia mostra esses dois senhores diferente um do outro. E ele diz: disse o Senhor ao meu Senhor. Então nós vamos andar um pouco pela Bíblia para nós entendermos quem são esses dois senhores, né? Muito bem. Então nós vamos agora para o livro de Mateus, no capítulo 22, do versículo 42 ao versículo 44. Mateus 22, versículo 42 ao 44, palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim, dizendo: que pensai vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhe ele: como então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, irmãos, nós podemos entender por aqui que um daqueles dois senhores que estão lá no Salmo 110 é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Mas nós vemos aqui, né, uma preocupação do Senhor Jesus, né, em perguntar lá para os religiosos, lá para os fariseus, para os escribas. Jesus pergunta, né, que pensais vós do Cristo, né? De quem é filho? E eles disseram: de Davi. Disse-lhe ele: como então Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo? Então, irmãos, uma das coisas que eu quero que você... Tem muitas coisas para ser falado nesse texto, mas nós não vamos falar tudo hoje, senão não terminamos a mensagem. Mas eu quero que os irmãos vejam aí no versículo 44, Jesus repete aquilo que Davi falou. E Jesus diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui, os dois Senhor aparecem com as letras da mesma forma. Já não aparece mais aquele Senhor todo-poderoso lá, né? O Senhor caixa alta, né? Escrito com todas as letras maiúsculas. Aqui aparecem os dois da mesma forma, com as mesmas letras. Mas o que eu quero que os irmãos entendam por aqui é que Jesus dá a prova que Davi falou dele. Davi falou que um daqueles dois senhores é ele. E agora nós precisamos saber quem é o outro senhor, né? Quem é o senhor que ele fala lá? Então, irmãos, é muito importante nós começarmos entendendo o seguinte: na Bíblia, de capa a capa, a palavra Senhor, ela aparece por 6.871 vezes. 6.871 vezes. Então, irmãos, eu trouxe esse resultado para os irmãos entenderem que a palavra Senhor na Bíblia, ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque se nós pegarmos de Gênesis a Malaquias, nós vemos aquela palavra Senhor com letra maiúsculas, caixa alta, dos quais os teólogos resolveram colocar em destaque para que nós venhamos a entender que aquele Senhor é o Todo-Poderoso, é o chefão, né? É aquele que manda. Então, a palavra Senhor aparece na Bíblia por 6.871 vezes. Mas, irmãos, por que ela aparece tantas vezes? Eu também posso explicar para os irmãos. Porque a palavra Senhor para o judeu
não tem a mesma posição para nós na língua portuguesa. A palavra Senhor, para o judeu, para o povo lá da antiga aliança, tem um significado muito grande, né? Então, irmãos, vamos entendendo aí com essas coisas o que na verdade está escrito aí na Bíblia, né? Vamos entendendo. Glórias a Jesus. Livro de Números, capítulo 12, versículo 7. Hoje, para nós estarmos trazendo essa mensagem, irmãos, nós vamos falar sobre Abraão, sobre Moisés e sobre Davi, para que os irmãos entendam, porque são 3 personagens bíblicos aí que estão em destaque, né, na Antiga Aliança, e nós vamos falar sobre eles. Então, aqui no livro de Números, no capítulo 12, no versículo 7, o versículo 8, diz assim: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Bem, meus irmãos, aqui, o próprio Senhor aqui, Adonai, Elohim, ele dá ciência que Moisés olhava para ele, de vista, olhando, face a face. E aqui então, ele diz, deixa claro aqui, olha, boca a boca, ou seja, frente a frente, falo com ele, e de vista e não por figuras, ou seja, não por visão, né? Pois ele vê a semelhança do Senhor. Então aqui, irmãos, é muito interessante porque Moisés é chamado de servo do Senhor. E muitas das vezes Moisés, quando comentava, ele dizia: o meu Senhor, o meu Elohim. Então havia aqui uma conexão aqui entre o Senhor e aqueles que ele escolhia para si. Ou seja, um diz meu servo e outro diz meu Senhor. Então os irmãos vão entendendo. No caso de Abraão, que eu tinha anotado aqui o livro de Êxodo, mas não estou achando o versículo, mais à frente eu vou dar uma pausinha aqui e vou procurar. Abraão também falou muito, né? Meu Senhor, meu Elohim, meu Deus. E da mesma forma o Senhor também dizia, Abraão, meu servo. Então nós vemos aqui já 2 personagens bíblicos que nós já podemos entender esse compromisso que eles tinham entre eles, né? Porque eu quero que os irmãos entendam essa parte, porque lá no final nós vamos mostrar que por que nós precisamos confessar o senhorio do Senhor Jesus. Glórias a Jesus. Então, irmãos, continuando aqui o nosso estudo, eu anotei aqui para dizer para os irmãos que se os irmãos... porque a nossa Bíblia, ela trocou, né? Os teólogos trocaram muito as palavras, né? E nós acabamos não entendendo certas coisas. Mas no livro de Gênesis, todo lá, onde fala a primeira parte, lá até no capítulo 6, fala sobre a primeira geração lá, né, de Adão, depois fala de Noé. Lá é usado a palavra Elohim e a palavra Adonai. Essas 2 palavras só que são usadas para identificar o nome do Criador. E os irmãos precisam saber que a palavra Elohim, ela é uma palavra no plural e ela significa deuses. E a palavra Adonai significa Senhor. Então, todas as vezes que nós lemos a nossa Bíblia e aparece lá a palavra Senhor Deus,
no original está escrito Adonai Elohim. Então, a palavra Elohim, como eles para os irmãos, significa deuses e não Deus. Mas quando eles queriam chamar um dos deuses, eles usavam a palavra El, que é o início aí da palavra Elohim. Então, se dizia Senhor El, ou Senhor Elohim, mas Deus com letra minúscula. Então, a teologia é que colocou aí para nós a palavra Deus com letra maiúscula e acaba nos enganando, porque na verdade, lá na Antiga Aliança, nós estamos falando de deuses. Por isso que nós lemos lá no livro de Lucas 16 e 16, Jesus falando que o reino de Deus, o reino do céu, ele só vem a partir de João Batista. Então, quando você lê no livro de Gênesis, você lê a palavra Senhor Deus, você está dizendo Senhor Elohim, ou no máximo um Senhor Deus com letra minúscula, né? E então, irmãos, isto no livro de Gênesis. Agora, quando nós passamos para o livro de Êxodo, olha que interessante como nós precisamos estudar a Bíblia da forma que ela é. Quando nós passamos para o livro de Êxodo, nós já encontramos um nome para esse Senhor que é YHWH. YHWH. Então, é muito interessante, porque nós só vamos entender a Bíblia se nós atentarmos para essas coisas. E aí, irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, aqui diz assim: disse Elohim a Moisés, olha lá, disse Elohim a Moisés: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser, desculpa, irmãos, desculpa. Versículo 14, eu estava lendo um pedaço do 13. E disse Deus a Moisés, é que os dois versículos começam por igual. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais assim, dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, quando aqui o Criador, né, o Elohim, o Adonai Elohim, ele resolve adotar um nome para si mesmo, ele então diz para Moisés pergunta, né, o Criador, o Elohim, você quer que eu vou lá tirar o povo do Egito? Mas eles vão me perguntar quem é você. E ele disse, diga que eu sou o que sou. Então, irmãos, primeiro fato a ser analisado aqui. Moisés não sabia quem estava mandando ele para retirar o povo. Porque se Moisés soubesse, ele não iria perguntar. E Moisés pergunta. Quem que estava mandando ele para lá? E aí, Elohim, então, para complicar um pouquinho mais, ele diz, diga que eu sou o que sou. Agora, esta palavra, eu sou, ela também tem um significado. Que seria, então, o YHWH. Então, quando você encontrar na Bíblia a palavra eu sou para o Criador, ele está dizendo que o nome dele é YHWH. Mas o que eu preciso que os irmãos olhem para esse versículo e entendam é que Moisés não sabia quem que estava lhe mandando.
E ele ficou, acho que talvez mais ainda complicado aqui, né? Porque ele recebeu a palavra eu sou o que sou. Se bem, irmãos, que no original não é eu sou o que sou, é eu serei o que serei. Mas essa parte nós não vamos nem levar em conta. O irmão Elcio acabou de chegar, que Deus abençoe. Então, irmãos, nós não vamos nem levar em conta isto, porque eu quero que, na verdade, os irmãos entendam aqui que Moisés está conversando com o Criador, com Adonai, com Elohim, e Elohim diz para ele: diga lá que eu sou o que sou. Então Moisés não conhecia, assim como Abraão, irmãos, também por várias vezes Elohim lá, o Adonai, vem falar com ele, ele diz assim: eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Senhor, ou seja, eu sou Adonai, Elohim. Então, irmãos, na verdade, como lá na antiga aliança é ministério dos deuses, é ministério dos anjos, e não ministério de Deus o Pai, e não reino de Deus, havia uma confusão, e eles estavam tão acostumados a falar com deuses, com anjos, que eles precisavam perguntar quem era, e os irmãos vão entender. Vamos lá para Gênesis capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 3, para nós entendermos mais alguma coisa sobre isto. Meus queridos irmãos, então aqui no livro de Gênesis, no capítulo 18, tem algo também para ficar entendido. Aqui, o título diz assim: aparecem 3 anjos a Abraão. Vê que isso era uma atitude normal dos anjos, dos deuses, por isso eles são chamados de Elohim. E aqui diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor, aqui Senhor é Adonai, olha lá, nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda e ao seu encontro, e inclinou-se até a terra, e disse: meu Adonai, o meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Então, irmãos, se apresentam 3 anjos para Abraão, e aqui o texto diz que um deles é o Adonai, o Senhor, que seria o Elohim. Porque Elohim, irmãos, como eu disse, é uma palavra no plural. Mas Jeová, por ser o Deus dos deuses aqui, o Elohim dos Elohim, ele toma para si a palavra Elohim. Então, se você conversar com um teólogo hoje, ele diz assim: a palavra Elohim significa deuses, mas também significa Deus. Ele está falando de um Elohim. Ele está falando de um dos Elohim, que é o Adonai, aí, o Senhor Adonai, que os teólogos colocaram para nós, Senhor Deus. Então, irmãos, agora veja que nesse texto, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que quando Abraão percebe que é o Adonai, quando Abraão percebe que é o seu Adonai, olha que interessante, ele então se curva até a terra, em respeito, né, em adoração a tudo aquilo que eles acham que é o Senhor, né, como nós falamos, né, eles têm essa preocupação, né, o Todo-Poderoso, o meu amo, o meu Senhor. Então Abraão se dobra até o chão de frente de um anjo, é o texto aqui que está dizendo, e aqui a teologia vai dizer que é a teofania, né? Teofania, Deus apresentou na pessoa de anjo. Tudo para te enganar, meu irmão, e para me enganar. Mas a Bíblia está dizendo que 3 anjos apareceram a Abraão. Então Abraão diz assim: meu Senhor, olha lá, que eu disse para os irmãos. E ele também se coloca como servo. Por quê?
porque ele sabia, ou a preciosidade que está no nome Senhor, não por ser Elohim, né? Não por ser o Elohim, mas quando eles usam a palavra, mesmo para uma outra pessoa, para um rei, enfim, eles estavam dizendo meu potente, meu soberano, né? Meu dono, meu patrão. Então Abraão se curva até o chão e ele diz: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, ou seja, não vá embora, né? Fique aqui. Então, Gênesis capítulo 18, nós temos essa mensagem. Então, irmãos, até o livro de Gênesis, até chegar ao livro de Êxodo, que na verdade tudo foi Moisés que escreveu, mas nós podemos dizer que ele está em ordem, não aparecia o nome YHWH, que é o nome que o próprio Criador, aí, o próprio Adonai, determina para si próprio. Então eu quero que os irmãos vejam que vai passando o tempo e o ministério de anjo ele vai mudando. Isso que eu quero que os irmãos entendam. Então nós lemos Gênesis capítulo 18, versículo 1 ao 3. Agora, irmão, se você voltar uma página da sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1, diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor, ou seja, Adonai, apareceu para Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Aqui, irmãos, veja bem, Abraão recebe aos 99 anos a visita de Adonai, né, de Elohim. E aqui, o próprio Adonai se identifica para ele. Por quê? Porque eles não sabiam quem era. Como eu disse para os irmãos, ministério de anjos, aparecia anjos para todo lado, que eram chamados de Elohim, que é uma palavra no plural que significa deuses. Então, diz assim, né? Abraão era da idade de 99 anos, apareceu Elohim a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então ele precisou se apresentar. Ele está dizendo: olha, você, Abraão, está acostumado aí a ver anjos, aí anjos descendo, anjos subindo, anjos na escada de Jacó, anjo não sei aonde. Aí então, o Elohim aqui aparece como Todo-Poderoso e ele diz assim: anda em minha presença e ser perfeito. Mas o fato é os irmãos entenderem que quando Elohim, o Senhor aí, que eles colocam que é Deus, apareciam para eles, se era Deus, por que eles não conheciam? Por que todas as vezes eles tinham que perguntar: quem é você? E aí então vinha a identificação. Então aqui, Gênesis capítulo 17, versículo 1, nós lemos. E Gênesis capítulo 26 também tem algo aqui, olha, 26, versículo 24. Olha o que diz aqui. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a sua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então aqui, irmãos, é um texto que fala de Isaac. Quando Adonai se apresenta para Isaac, ele diz o quê? Olha, eu sou o Deus do seu pai. Olha que interessante. Então ele precisava se apresentar quem ele era. Logo, não cabe aqui a palavra Deus, porque a palavra Senhor
como eu disse, significa Adonai. E a palavra Elohim, que era muito usado, Senhor Elohim, né? Significa deuses. Então tá, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão. Então ele se identificou para Isaac. E aí eu creio que Isaac então entendeu com quem que ele estava falando. Vamos mais à frente. Glórias a Jesus. Eu tenho certeza que os irmãos estão entendendo, né? Apesar do assunto ser um pouquinho complicado, mas eu preciso deixar hoje essa parte bem explicadinha, né? Porque, como eu disse para os irmãos, vai ser feito um vídeo. E o que que acontece, irmãos? Veja como a antiga aliança, ela por si só, ela já é bastante complicada, né? Para se entender. Mas os teólogos complicaram mais ainda. E nós vemos aqui que, então, todos aqueles que viveram e que estão aqui marcando presença no livro de Gênesis, conhecia o Criador, né, o Yahvé, que nós conhecemos, conhecia como Adonai, Elohim. Quando chega no livro de Êxodo, ele dá um nome para ele mesmo, né? YHWH, que é o eu sou, e o povo então vai conhecendo quem era esse Senhor. Por isso, irmãos, que eu volto a dizer, como era um ministério de anjos, como diz Paulo, né? Como era um ministério de deuses, cada vez que o Criador lá do Éden, né, o criador da carne e do sangue, né, aquele que criou a alma, como nós explicamos no estudo passado, cada vez que ele iria se apresentar, ele precisava dizer quem ele é. Ele precisava se apresentar, ele precisava falar: olha, eu sou. Olha, Abraão, sou o Deus do seu pai. Olha, Isaac, eu sou o Deus do seu pai, Abraão. E assim ele ia se apresentando para eles. Aí, irmãos, com esses nomes aí de Adonai, de Elohim e de YHWH, ele passa todo o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai de Gênesis a Deuteronômio, né? Vai aí os livros, né, Gênesis, Êxodos, depois nós temos aí Números, Levíticos e Deuteronômio. Então, nesses 5 livros, ele aparece então como YHWH, como Adonai Elohim. Agora, o mais interessante, irmãos, é que daí para frente, né? Aí, essa parte aí até Deuteronômio, nós sabemos que é onde ele dá a lei, ele fala com Abraão, fala com Moisés, leva o povo para o cativeiro, traz o povo lá do cativeiro, e ele usava exatamente esses nomes que lhe era comum: Adonai, Elohim, YHWH. Mas quando entra para o livro dos reis, nós vamos ver que a coisa vai mudando de estratégia. E aí, irmãos, quando você vai para Samuel, para o livro de Samuel, que fala dos reis, né? Dos profetas, dos reis, enfim. Ah lá, na Bíblia do irmão Vantuí está escrito Javé. Então, irmão Vantuí, só que o nome Javé é o mesmo que a gente fala aqui, Iavé, porque na língua hebraica não tem o J. Então, se você falar Javé para o judeu, ele fala: não, Javé não, é Iavé. Então, por isso que eu falo aqui Iavé, Deus, que é para as pessoas entenderem. Então, irmãos, quando nós saímos da parte lá de Moisés, de Abraão, que nós entramos para o livro dos reis, aí quando nós chegamos no livro de Samuel, no capítulo 1, aqui nós temos o Criador com outro nome. Glórias a Jesus. Então, no livro aqui de 1 Samuel,
capítulo 1, versículo 3, diz assim: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Aqui está escrito, né? Ao Adonai dos Exércitos, ou seja, ao anjo dos exércitos. Mas por que que ele se mostra para os reis aqui, né? Que aí entrando na parte aí dos reis, né? Dos profetas, dos reis, ele se mostra como o Senhor dos exércitos. Ele diz assim, né? Olha lá, subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Adonai dos exércitos. Porque aqui, irmãos, ele já se apresenta como o anjo da guerra. O anjo da guerra. Porém, meus irmãos, eu vou dizer para você que na Bíblia judaica que eu tenho aqui, ele não aparece como o Senhor dos exércitos. Ele aparece como o Senhor Tezebaote, ou Tezebaote, que significa Senhor das legiões. E isto os teólogos não ensinam para ninguém. Eles não têm interesse em dizer para você que esse que eles colocam aqui com Deus maiúsculo é o Senhor das legiões. Por que Senhor das legiões? Porque é o Senhor da guerra. Então ele diz: na nossa Bíblia está Senhor dos exércitos. Então, enquanto nos templos as pessoas estão clamando pelo Senhor dos exércitos, os judeus que conhecem muito bem a antiga aliança, eles sabem que a primeira vez que aparece a palavra Senhor dos exércitos na Bíblia está aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, aonde Jeová, aqui o Yahvé Deus, né, tem tanto nome que a gente até se atrapalha, né? O Adonai Elohim se apresenta como o Senhor dos exércitos. Ou seja, para o judeu, que aqui foi escrito, a antiga aliança foi escrita do judeu para o judeu. Se você perguntar para um judeu que é fiel, ele vai dizer que o nome aqui é Tezebaote. Então, Adonai, Senhor Tezebaote, ou seja, Senhor da guerra, Senhor dos deuses. Por isso que ele se apresenta com esse nome. Mas sempre vem na frente o Adonai, Senhor. Por quê? Porque dentro do reino espiritual há esse discernimento. Quando se chama de Senhor, se chama de amo, se chama de poderoso, se chama, enfim, todas as coisas que nós já falamos para os irmãos. Então, eu quero que os irmãos vão entendendo isto. Mas, olha, irmãos, o porquê que a Bíblia traz 6.871 vezes a palavra Senhor. Porque todos eles eram Elohim, deuses. Mas como a teologia tirou a palavra Elohim e colocou a palavra Deus com letra maiúscula, a confusão está feita. Por isso que nós lemos no começo do nosso estudo, a lei e os profetas vieram até João Batista. Quem quiser o reino de Deus tem que tomar a força. E agora, então, eu quero ir para um texto com os irmãos que está no livro de Êxodo, no capítulo 6, para os irmãos entenderem o que é que o pastor Luiz está trazendo para os irmãos hoje. Livro de Êxodo, capítulo 6, diz assim: o próprio Adonai, o próprio Elohim, o próprio YHWH, ele diz assim: eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, que nós lemos lá. Eu apareci como Deus Todo-Poderoso, que significa El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, YHWH,
não lhe fui perfeitamente conhecido. Olha, irmãos, que confusão. O irmão Glauber está dizendo, enquanto na velha aliança não sabiam quem eram que lhes falavam, porque os anjos de Jeová dizia, eu serei. Exatamente, irmão Glauber. Exatamente, ele precisava provar quem ele é. Muito bem. Muito bem. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Jesus. É tremendo, tremendo. Só que Jesus não estava apresentado, né? Na antiga aliança, Jesus não estava apresentado. Mas sim, mas é por isso que Jesus diz, eu sim, eu sou. Muito tremendo. Mas, vamos lá. Eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas pelo meu nome, YHWH, que colocaram aqui Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Então, irmãos, veja que o próprio Criador, depois, lá na frente, ele vai dizer, vocês não sabem nem falar meu nome, vocês não sabem quem eu sou, fica perguntando, quem é você, da onde você vem, para onde você vai. Por quê? Porque o próprio Criador, o próprio Adonai, por ele ser um anjo, ele fazia toda essa confusão. Por isso que ele é chamado de Senhor, ou seja, Adonai Elohim, Senhor anjo, ou Senhor deuses, como eu disse para os irmãos. Como ele queria ser o Todo-Poderoso, ele toma para si esse nome de Elohim, mas o nome, na verdade, Elohim, ele é plural, é anjos. E aqui então, o texto aqui em Êxodo, né, que Abraão está lá em Gênesis, aí o próprio Criador aqui, ele vem dizer para os israelitas, ele diz assim, olha, lá para Abraão, Isaque e Jacó, eu não quis me apresentar como YHWH, eu me apresentei como Todo-Poderoso, ou seja, El Shaddai. El, irmãos, como eu disse para os irmãos, é o diminutivo de deuses, de Elohim. Elohim, deuses. Então, quando eu queria falar de um dos deuses, eu falava El. Então, a palavra Todo-Poderoso significa El Shaddai. Então, está aqui. Está aqui o próprio Jeová dizendo, o próprio Yahvé, Deus, o próprio Adonai, o próprio Criador, dizendo aqui para o israelita que ele é um anjo, que ele é um dos deuses. E isso fica muito bem explicado, meus irmãos, quando nós vamos aqui para o livro de Êxodo, aqui mesmo, né? Livro de Êxodo, capítulo 15, versículo... capítulo 15, versículo 11, onde diz assim, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu? Aqui então, Moisés está fazendo um cântico, e Moisés, cantando para Adonai Elohim, ele diz, quem é como tu entre os deuses? E como eu disse para os irmãos, a teologia nunca vai dizer isto, porque foi ela própria que fez a confusão entre os nomes de Deus, de deuses, de anjo, de Senhor, de Elohim, essa confusão, por isso que depois eles adotaram a palavra Senhor. Coloca aí Senhor, e aí então a palavra Senhor aparece na Bíblia por 6.871 vezes. Muito bem, meus irmãos, então vocês já viram aí, irmãos, que no Pentateuco, o Criador, ele já aparece aí com alguns nomes, né? YHWH, Adonai, Elohim, Todo-Poderoso, enfim. Mas quando chega, então, como eu falei para os irmãos, no livro dos reis e dos profetas, ele aparece como o Senhor da guerra. Por isso, ele é chamado de Tezevaot, Adonai Tezevaot, ou seja,
Adonai das legiões, ou seja, o Senhor das legiões. Isso está em Samuel. Agora, irmãos, o que você precisa entender é que aqui ele é chamado de Senhor da guerra exatamente porque ele começa as guerras. Uma das coisas que eu fui meditando aqui, irmãos, é que os profetas, eles começam a determinar muita fome entre o povo, eu vou falar a palavra que me vem à mente agora, muita desgraça entre o povo. Olha, o Senhor vai destruir, o Senhor vai consumir, e o alimento, você vai plantar trigo e você vai colher espinhos. Então, por isso aqui, que ele é identificado como o Senhor da guerra, porque começa a guerra dos deuses, né? Por isso que Moisés falou lá em Êxodo 15:11, que nós acabamos de ler, Moisés disse lá, olha, quem é como tu, Senhor, entre os deuses? Então, esse Adonai, a diferença dele, né, é que aqui ele aparece como Adonai Elohim, que ele gostava de ser chamado como o Todo-Poderoso, né? O El Shaddai, e vai por aí afora, é um monte de nome que deram para ele, dos quais a teologia, achando que era Deus o Pai, colocou a palavra Deus com letra maiúscula, e assim eles vão brincando com a palavra, colocando maiúsculo, minúsculo, Senhor com maiúsculo, Senhor com minúsculo, Deus maiúsculo, Deus minúsculo, e eles vão dando a direção para a Bíblia e para a palavra de Deus, a direção que eles querem. Esses são os teólogos. E eu disse para os irmãos assim, hoje nós vamos ter um estudo para os irmãos entenderem por que que nós precisamos entender que quando nós precisamos entender o Jesus como Senhor da nossa vida. Nós precisamos identificar o Senhor Jesus, né, como Senhor da nossa vida. Por quê? Porque isto tem muito valor dentro do reino espiritual. E aí, meus irmãos, nós temos aqui, então, no livro de Samuel, aparece um outro nome aqui para o Criador. E é muito importante, irmão, porque como eu disse para vocês, no livro dos reis, se os irmãos prestarem bastante atenção, os irmãos vão ver lá que eles, como é que eu posso dizer para os irmãos? Os reis, eles se tornam tão importantes, né? O Criador, Yahvé, dá tanto poder para eles, que eles se tornam também Senhor. E o nome deles também aparece como Senhor na Bíblia. Logo, esse poder que Yahvé dá para os reis se torna contra ele próprio, se torna contra o Adonai, o Elohim. Por quê? Porque o povo começa a esquecer o Senhor Adonai, o Adonai Elohim. Muito bem, meus irmãos, logo então nós precisamos entender que conforme vai passando o tempo lá dentro da época da antiga aliança, da lei, o Criador, o Adonai, o Elohim, ele vai se transformando, ele vai mudando, porque tudo que ele faz não dá certo. Ele pega o povo, ele separa lá, lá na Torre de Babel, ele separa o povo israelita para ele, aí não dá certo, ele separa 12 tribos, não dá certo, ele separa só 2 tribos, não dá certo, ele leva para o cativeiro, na volta ele dá a terra prometida, não dá certo. Quando ele chega no livro dos reis, ele fala assim, eu vou levantar os reis, os príncipes, que a Bíblia fala que era ele que levantava, era o Criador lá, Adonai. Ele levanta os reis e ele dá tanto poder para os reis que eles se tornam senhor também. E o povo tinha que se dobrar e tinha que chamá-los de senhor. Só que aí o Criador,
não acertou de novo. Por quê? Porque aí ele tem que levantar os profetas, para os profetas, então, começar a falar contra o povo. Olha, vocês não estão seguindo a Adonai, vocês não seguem o Criador, Adonai vai destruir vocês, vai destruir a terra, porque ele deu para vocês uma terra que mana leite e mel. E vem as cobranças por boca dos profetas. Por quê? Porque já o Criador Adonai já não queria mais falar com a humanidade, não queria falar, porque ele achava que os homens eram muito ingratos. E aí então ele levanta os profetas, e os profetas então agora vão falar de Adonai. E a Bíblia diz que os profetas são levantados e eles levam o nome de Adonai Elohim. Então, irmãos, eu não quero me deter nessa parte, porque ainda faltam algumas coisas para nós falarmos sobre Jesus, que é o mais importante, mas quando você olha para o nome Isaías, você tem lá o nome Yah, de Iavé. Quando você olha para o nome de Daniel, você tem lá o El, o diminutivo aí, né, de Elohim. Então, os profetas, eles são levantados por Elohim, por Adonai. E eles, então, o próprio Adonai diz que quando levanta eles trariam em si o nome dele. Por isso, Isaías, Jeremias, Malaquias, Ezequias, Daniel, Joel, todos não, a maior parte dos profetas levam o nome de Elohim, ou dos Elohim. Aí, irmãos, começa a grande confusão dos deuses, dos quais nós escrevemos o livro A Guerra dos Deuses pela Tua Alma. E como eu não falei aqui, vou dizer também, um livro antes nós escrevemos Teologia, a Torre de Babel dos nossos dias. Isso nós escrevemos lá em 2010. Então os irmãos vejam que lá em 2010, 12 anos atrás, nós já estávamos pregando essa palavra. Mas da forma que nós estamos falando hoje, nós nunca falamos. Aqui nós queremos deixar definido porque é que nós precisamos, ao falar o nome de Jesus, nós precisamos dar-lhe o direito de ser chamado Senhor Jesus. Agora eu quero ler com os irmãos, para ficar até melhor compreendido, eu quero ler com os irmãos no livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 6, para os irmãos entenderem, quando nós falamos das guerras, das destruição, né, que todo mundo sabe que é Adonai que destruiu, né, e os teólogos acharam uma forma bonitinha, né, para dizer, Deus destrói porque Deus tem cuidado, porque Deus... Irmãos, hoje nós vamos entender como que as coisas aconteciam. Então, no livro de Ageu 2, capítulo 2, versículo 6, está escrito assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui ele está dizendo, aqui diz Adonai Tezevaot, ou seja, Adonai dos exércitos, né, da guerra. O Tezevaot lá, né, o Senhor das Legiões, está aqui, olha. Ele diz assim, porque assim diz Adonai dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. Muito bem, irmãos, então aqui está dizendo que os terremotos, as maremotos, as destruições com fogo, com enxofre, todas essas destruições vêm da parte desse Senhor, Adonai aí, Elohim, que a Bíblia diz que é Deus o Pai.
Porém, aqui nós vemos o próprio Elohim, o próprio Senhor dos Exércitos, o próprio Tezevaot, Senhor das Legiões, dizendo que ele faz tremer os céus. E aqui, para quem está me ouvindo pela primeira vez, céus não é céu do Pai, céus é expansão, é os ares. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 8. Então aqui diz: farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. Muito bem, irmãos. Então, o grande problema de quando você não sabe para quem você está dizendo Senhor, isso que me chamou a atenção, né? Porque Davi disse lá, e disse o Senhor ao meu Senhor, mas de qual Senhor ele estava falando? Então você precisa saber de qual Senhor, para você não ficar repetindo. Porque você vai estar chamando esse Tezevaot, esse Senhor das Legiões, esse Criador da carne, o Yahvé, você vai estar chamando ele de seu Senhor, seu amo, o seu Todo-Poderoso. Então você precisa entender que quem é Senhor da sua vida? Foi por isso que o Senhor Jesus me levou a fazer esse estudo, né? O Espírito Santo de Deus, o Pai, me levou a fazer esse estudo. Vamos dar uma olhadinha no que diz aí Jeremias. Jeremias está pertinho aí, volta um pouquinho para trás aí a sua Bíblia. No livro de Jeremias, no capítulo 12, no versículo 13, diz assim: semearam trigo e cegaram espinhos, cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estais envergonhados das vossas colheitas, do ardor da ira do Senhor, de Adonai. Então, irmãos, veja bem que toda a fome que está lá na antiga aliança, toda a guerra, toda a destruição, todo o terremoto, ou mesmo depois de vir Jesus, quem faz são os anjos, são os Elohims. Elohim é uma palavra no plural, é anjos, é deuses. E nós mostramos isso para os irmãos hoje na Bíblia claramente. Então, aqui no livro de Jeremias, capítulo 13, ele diz que o povo vai se cansar plantando trigo e vai colher espinhos. Por quê? Porque ele, o Senhor da ira, o Adonai da ira, o Elohim da ira, se levanta contra a plantação e manda a fome. Glórias a Jesus. Estamos caminhando em frente, agora nós vamos entrar para a parte que mais nos interessa, né? Vamos, irmãos, para o livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, o Senhor Jesus fala algo aqui muito tremendo, muito tremendo. Jesus aqui, ele diz assim, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui o Senhor Jesus fala de um Deus, né, de um Elohim, chamado Mamon, que aparece lá na Antiga Aliança também. E o Senhor Jesus diz assim, você não pode ter dois senhores, porque ou você vai agradar a um, ou você vai agradar a outro. Exatamente o que o pastor Luiz disse para vocês. Por quê? Porque para o judeu, a palavra Senhor, e Jesus era judeu, a palavra Senhor significa potente, né? O Todo-Poderoso, soberano, dono, patrão, proprietário, ou mesmo Senhor. O amo e respeito. Então, irmãos, a irmã Ludmila colocou aqui, olha, aparecia Abraão, Isaque e Jacó, como o El Shaddai. Olha aí, ela pegou aí numa tradução onde está diferente da nossa, né? A nossa, nós vemos lá que ele diz, apareci, vou ler lá de novo.
capítulo Êxodo 6, olha lá, aproveitando que a irmã colocou aí, capítulo 6, versículo 3, ele diz: apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Olha aqui nessa tradução, apareci como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Olha lá, já colocaram Deus aí com letra maiúscula de novo. É a teologia, o judaísmo, como eu disse para os irmãos lá no começo, é o judaísmo, os judeus, a teologia, forçando a barra, querendo que esse Zéu se transforme em Deus o Pai. Por isso eles colocam com letra maiúscula, mas eu vou dizer para os irmãos, na língua hebraica, não existe maiúsculo e minúsculo, isso é uma pegadinha teológica. Os teólogos se juntaram aos judeus de hoje para fazer essa prostituição na palavra. Então tá aí, meus irmãos, olha aí, ó. A irmã achou uma Bíblia que traz a palavra El Shaddai, que significa o Todo-Poderoso, só que é um El, está aí bem claro. El seria um Elohim. Então, tá aí. Bem, irmãos, então, como nós agora entramos para Mateus, Deus abençoe, irmã, Deus abençoe, ajudou, viu? Ajudou. Então, como nós agora entramos para Mateus, e Jesus está falando, não dá para você servir a dois senhores. É isso que o pastor Luiz quer trazer para vocês hoje. Irmãos, cuidado com os hinos aí do Zéu, viu? Cuidado com o Zéu Shaddai, cuidado com o Zé Elohim, cuidado com o Shalom, cuidado com essas palavras judaicas, porque é tudo uma pegadinha. É tudo uma pegadinha. E Jesus está falando que só ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Então, por que é que Jesus está falando em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque eu há de odiar a um e amar o outro. E aqui, meus irmãos, você vai começar a entender que Davi já estava errado lá. Porque Davi já fala, e disse o Senhor ao meu Senhor. Opa! Mas essa bagunça de Senhor, irmãos, maiúsculo, minúsculo, foi tudo para levar o povo à confusão. Então Jesus disse aqui, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Jeová, a Yahvé, a Elohim, a El Shaddai, a Adonai, né? Elohims. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado. O pastor Luiz hoje está ensinando como você separar pregações e os hinos que você canta. Muito cuidado. Bem, meus irmãos, no livro de 1 Coríntios, aqui onde escreveu o apóstolo Paulo, né, aos irmãos de Corinto, no capítulo 8, no versículo 5, diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, na nossa Bíblia está assim, ó, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Aqui, irmãos, é um versículo que os teólogos gostam de adulterar eles quando pregam, quando vão falar. Porque aqui o apóstolo Paulo diz assim: ainda que haja também alguns que se chamem deuses. Olha aqui, Paulo está afirmando que tem sim alguns que se chamem deuses. Mas a teologia diz, não existe Deus, existe um só Deus. Irmãos, se você quiser fazer o teste, pode conversar com qualquer pessoa aí que é um religioso, um teólogo, e fala para ele dos deuses. Ele fala assim, não existe deuses, só existe Deus, o Todo-Poderoso. Estão falando de Jeová, viu? De Yahvé, de Javé, do El Shaddai. Aqui, o apóstolo Paulo diz assim: ainda que haja alguns que se chamem deuses, estão lá, são deuses, são Els, olha lá, são Elohim. Quer no céu, só que não é no céu, aqui é céus. Quer nos céus, porque os anjos,
os deuses, os Elohim, eles não estão no céu do Pai, eles estão nos céus, na atmosfera, onde Jesus diz que está principados e potestades. Por isso que o Adonai, o Elohim, quando ele vai lá para a Torre de Babel, ele está nos ares, e ele fala assim: eia, eia, desçamos e confundamos. Ele está falando para os deuses, para os Elohims, que ele é o cabeça. Aqui então o apóstolo Paulo diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer nos céus e quer na terra, como há muitos deuses, Elohims, e muitos senhores. Eu queria que um teólogo ouvisse isso, para desbancar essa mentira, essa prostituição teológica. Por isso essa série que nós estamos dando, ela chama Teologia, a Torre de Babel dos nossos dias. Por quê? Porque o teólogo, ele é hoje a confusão das línguas, assim como sempre foi. Porque quem muda a Bíblia, irmãos, eu sempre costumo dizer, não é o Zé da esquina, não é o macumbeiro, o feiticeiro. Quem muda a Bíblia é os teólogos. E eles vão mudando ao seu bel prazer, com letra maiúscula, minúscula. Eles vão definindo aquilo que eles querem que você pensa. E quando você lê a Antiga Aliança e você encontra lá Senhor Deus, na verdade é Adonai Elohim. Uhul! Então aqui o apóstolo Paulo diz que, de fato e verdade, sim, existem os Elohim, existem os deuses, né, dos quais Yahvé, Adonai, é o cabeça. Então aqui o apóstolo Paulo deixa definido em 1 Coríntios. Mas, irmãos, não se preocupe, porque a hora que os teólogos, os professores aí, os prostitutos da Bíblia, a hora que eles pegarem esse estudo, eles têm uma explicação para tudo isso. Só que a explicação deles não pode convencer a mim e nem a você, porque nós estamos com os olhos abertos e eles estão dormindo o sono do Éden, porque o próprio Adonai Elohim fala para Isaías: os profetas estão dormindo o sono profundo. Jeová, Yahvé, Javé, seja lá quem for ele, tem 72 nomes, ele colocou Adão para dormir e não acordou mais. E os teólogos, os religiosos de hoje, os judeus, os judaizantes, eles estão dormindo o sono do Éden. Por isso, eles chamam Elohim de Deus o Pai, ou chama Deus o Pai de Elohim. E agora, meus irmãos, vem então a parte do proveito que você precisa tirar. Por que você, irmãos, precisa reconhecer o senhorio do Senhor Jesus? Então, quando lá na Bíblia as pessoas falavam com Jesus, eles chamavam Jesus de Senhor. Chamavam Jesus de Senhor. Eles não falavam Senhor Jesus porque estavam falando direto com ele, mas diziam: Senhor, olha, nós estamos aqui, nós viemos aqui, nós precisamos disso, precisamos daquilo. Então, irmãos, eu vou dizer assim para você, com esse estudo de hoje, você vai aprender como receber a tua bênção. Qual é a bênção que você precisa? Eu recebi um milagre essa semana. Na terça-feira, desculpe, irmãos, ao dar o estudo de sábado passado, né? Na terça-feira eu só tive o resultado, né? Estava com a minha perna quebrada, com o osso quebrado, e o médico já tinha pedido para operar, era para operar na sexta-feira, eu pedi mais uma semana. E aí, quando eu dei o estudo no sábado passado, quando eu terminei o estudo, eu não sentia mais a quebradura, e eu disse para minha esposa, eu falei assim: eu estou curado. Aconteceu um milagre. Então, irmãos, o segredo para você receber o seu milagre é você entender que você tem um Senhor da sua vida. E você precisa declarar isso dentro do reino. Você precisa dizer, não somente dizer, entender, você precisa com os seus atos reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. Vamos então para Mateus, capítulo 8, versículo 2,
tem aqui algo para nós meditarmos, muito interessante, porque Mateus capítulo 8, versículo 2, o texto diz assim: eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Olha o segredo, meus irmãos. Ele chamou Jesus de Senhor e ficou curado da lepra. Ah, você pensava que precisava ir no monte, né? Fazer vigília, dar o dízimo, fazer sacrifício. Não. A Bíblia hoje está te mostrando, o pastor Luiz está te mostrando na Bíblia, que basta você reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. Mas ele disse que você não pode servir a dois senhores, porque não dá. Não dá para você dizer que Jeová, Yahvé, Javé é o Todo-Poderoso, porque você não consegue a bênção que está na mão do Senhor Jesus, onde ele disse: todo poder é me dado nos céus e na terra. Irmãos, ainda no capítulo 8 ainda de Mateus, quase que nós nem precisamos sair aqui do capítulo 8 de Mateus para mostrar para os irmãos que tremendo quando você entende essa palavra. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 7, diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, do versículo 5, desculpa, irmãos, do versículo 5 ao 7, isso mesmo. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, olha lá, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Olha aqui, irmãos, o segredo. Aquele homem de Cafarnaum conhecia o poder que está na palavra Senhor, quando é dirigido à pessoa certa. E aqui então ele se dirige a Jesus. Jesus estava lá entre a multidão, enfim, pregando. Ele se dirige para Jesus e diz: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E eu posso dizer para os irmãos que o Senhor Jesus e o Espírito Santo me mostrou claramente que o poder da cura, o poder do milagre, o poder de tudo que você precisa para ter uma boa vida aqui na terra e ainda ser salvo, é você reconhecer o poderio e o senhorio do Senhor Jesus. E não vamos ler o restante do texto, porque os irmãos sabem que esse homem diz: olha, Senhor, o Senhor não precisa ir, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E Jesus então admira a fé daquele homem, e Jesus diz: vai, porque o teu servo está curado. Porque chamou Jesus de Senhor. Vamos ainda para Mateus capítulo 8, versículo 25 e 26. Olha aqui, irmãos, versículo 25 e 26. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então, irmãos, veja você que também os discípulos reconheceram o poderio do senhorio do Senhor Jesus. Reconheceram porque disseram: Senhor, olha, o vento está muito forte, o mar está bravo e nós estamos quase morrendo aqui, e o Senhor ajuda-nos.
Mas eles então, olha lá, aproximando-se, despertaram dizendo: Senhor, irmãos, aí está o segredo pelo qual hoje a igreja está morta, o povo está triste dentro dos templos, pastores estão deixando as suas esposas morrer de câncer. Nós sabemos de muitos casos. Por quê? Porque estão chamando de Senhor os Adonai, os Elohim. Mas nós, a partir de hoje, nós entendemos este mistério. Aonde que estava o mistério que nós parece que ficávamos em volta, perneando, né? Meu Jesus, como é que eu faço? Mas quando eu dei o estudo no sábado e eu fui curado, meu osso foi colado instantaneamente no local certo, ele estava longe, ele estava aberto, é porque nós estamos entendendo essa verdade. E aqui então, em Mateus 8, 25 e 26, o Senhor Jesus acalma o vento, acalma o mar, dá uma autoridade, diz: cala-te, para, e eles reconhecem o poderio que está no Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós temos muitos textos aí que falam, né, que as pessoas se dirigem para Jesus e chamam ele de Senhor e recebe a sua bênção, recebe a sua cura. Enfim, a mulher cananeia e todos lá, os cegos, enfim, todos eles chamam Jesus de Senhor. E isso, irmãos, é aquilo que eu falei para vocês no começo. Para o judeu, a palavra Senhor, ela tem uma força muito grande, ela tem um poder muito grande. Por isso que essa palavra Senhor aparece na Bíblia por 6.781 vezes. Mas, irmãos, eu preciso dizer para vocês que na maior parte das vezes ela é colocada de forma errada, ela foi nos ensinada, né, de forma errada, e os religiosos de hoje, os teólogos, os judeus, os judaizantes, estão chamando os Elohim de senhores, né? Estão chamando, mas nós vamos ficar com essa palavra. Nós vamos agora para o livro de Lucas, capítulo 23. Também tem uma mensagem para nós aqui, muito tremenda, irmão. Lucas capítulo 23, porque muitos milagres Jesus fez quando as pessoas reconheciam o seu poderio, o seu senhorio. Mas aqui no capítulo 23 de Lucas, do versículo 42... Desculpa, irmãos. Lucas, capítulo 23, versículo 42. Eu estou muito animado com esse estudo de hoje aqui. Eu estou até trocando os números aqui. Mas Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43. Aqui, irmãos, é quando Jesus está na cruz. Jesus está crucificado. E ao lado dele tem dois ladrões. Um que diz para Jesus assim: se tu és Senhor, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e salva nós também. E Jesus não deu nem importância para ele, porque Jesus sabia que ele queria descer dali para continuar sua vidinha de ladrão, né? E agora então, no versículo 42 e 43, está a fala do ladrão, que diz assim para Jesus. Disse a Jesus, né? Disse quem? O ladrão: Senhor, olha aí, irmãos. Senhor, eu vou repetir de novo. Senhor, lembra-te, olha lá, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, eu quero meditar com você aqui o que é que esse ladrão pediu para Jesus. Primeiro que ele reconheceu o senhorio de Jesus, né? Ele reconheceu que Jesus é Senhor. Mas em segundo lugar, ele não pediu para Jesus levar ele junto. Ele não disse para Jesus: Jesus, o Senhor tem um reino, leva eu para lá contigo, Jesus.
Não. Ele apenas pediu para Jesus, olha lá, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas antes dele dizer isto, ele disse, Senhor, 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 lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No versículo 43, Jesus responde, e disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, olha aí, hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, eu entendi e eu vou dizer para você, se nós não reconhecermos o senhorio de Jesus, não tem salvação para nós. Nós precisamos reconhecer que Jesus é Senhor da nossa vida. Por isso Jesus disse, não dá para adorar a dois senhores, você vai ficar dividido. E não dá para adorar a 3, a 10, aos Elohims. Jesus diz aqui, para aquele homem na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Glórias a Jesus. Olha a irmã Ruth nos ajudando aí, ó. Olha aí, no livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 15, né, o apóstolo Paulo fala, né, o qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único e poderoso Senhor. Olha aí, o único e poderoso Senhor, acabou. Não precisa pôr letra maiúscula, minúscula, não. Ele é o poderoso, que vem em Mateus capítulo 1, versículo 1. Isso os teólogos não entendem, isso os judeus não falam para nós, porque eles não querem Jesus, eles querem o anticristo. E a teologia se vendeu para o judaísmo. Então eu preciso falar essas coisas. Não adianta colocar Senhor com letra maiúscula, minúscula, pôr de cabeça para baixo, de cabeça para cima. Nós temos que reconhecer o poderio e o senhorio do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Então, irmãos, aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, isso me chamou a atenção quanto à salvação, daqueles que estão esperando Jesus. Irmão, eu vou dizer sem sombra de dúvida, muitos vão ficar porque não entenderam que Jesus é o Senhor da vida dele. E ficam aí louvando os deuses, ficam ouvindo pregações e dando amém, quando querem fazer de Salomão um santo. Irmãos, eu tenho ouvido muitos judeus pregando aqui pela internet, muito teólogo, e eles arrumam um jeito de dizer que Salomão era santo, só falta pôr um arquinho iluminado sobre a cabeça de Salomão. Salomão era um homem prostituto, tinha 1000 mulheres, fazia filhos para matar para Moloque, mas eles querem colocar Salomão no céu de qualquer jeito, e por isso eles tiram o senhorio e o poderio do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender isso e pregar abertamente. Quando alguém disser para você assim, mas o salmista Davi disse o Senhor ao meu Senhor, fala assim, não tem dois senhores, para nós só tem um, que é o Senhor Jesus. Então, irmãos, nós lemos aí Mateus, capítulo 23, versículo 42 e 43, aonde o ladrão na cruz, ali já pagando pelos seus pecados, ele mesmo reconheceu, nós estamos aqui pelos nossos pecados, mas esse aí, Jesus, o Senhor, esse nenhum pecado tem. E ele então, na sua humildade, na sua simplicidade, ele fala, Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembras de mim. Isso é muito forte. Isso é muito forte, meus irmãos, porque quando ele reconhece que Jesus é o Senhor, ele ali na cruz, ele ganha a sua salvação. Então, irmãos, é por isso que Jesus diz, não é pelo tempo que você tem de crente, não é porque você sai por aí dizendo, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Eu falo, para com isso.
Nós temos que declarar o nome de Jesus. Os irmãos já sabem, eu já contei para vários irmãos. Um dia eu estava no meu portão, vinha descendo um casal evangelizando, né? E o rapaz de um lado da rua, a moça estava do lado que eu estava, e ela chegou para mim e disse assim: o senhor aceita um folhetinho da palavra do Senhor? Eu disse: depende, que Senhor? Ela falou: do Senhor Jesus. Eu falei: mas você tem problema para falar Jesus? Ela falou: não. Eu falei: então, quando você for falar com alguém, você diga: o senhor recebe um folhetinho da palavra do Senhor Jesus? Irmão Glauber também nos ajudando. Olha aí, ó. Como podem os pastores chamarem para a cura os Elohim, se não eles mesmos que enviam as doenças e maldições, conforme Deuteronômio 28. É verdade, irmão Glauber. Nós precisamos falar essas coisas abertamente. O Elohim lá de Deuteronômio 28, ele tem lá 14 versículos de bênção e 53 de maldição, inclusive o câncer, o casamento desfeito. Então, esses Elohim da antiga aliança, por isso que os teólogos deram o nome para eles de Senhor, porque Senhor não quer dizer nada. Agora, quando você diz Senhor Jesus, aí sim. Mas quando você diz Senhor lá na antiga aliança, o próprio Yahvé Deus, o próprio Adonai, precisava se identificar. Ele precisava dizer para Abraão quem ele era, para Moisés, para Davi. Ele precisava dizer para Salomão, para todos eles. Ele dizia: eu sou o Adonai Elohim, o YHVH, o Todo-Poderoso. E para os profetas também, ele dizia, e os profetas repetiam. Pena que o assunto é muito tremendo, mas precisaria de mais tempo, né? Já estamos esgotando aí as 2 horas, né? Já se esgotaram as 2 horas de estudo, mas ainda tem um texto, somente um texto, né? Que nós vamos ler, porque o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 24, nós já lemos, né? Que Jesus disse: não dá para servir a 2 senhores. Agora nós vamos ler Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, irmãos, é o último texto que nós vamos ler. Muito bem, meus amados irmãos. Então, por aqui, nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje e vamos dando aqui como terminado. E eu quero dizer aos irmãos que, se você chegou até o final desse vídeo e achou ele interessante, se inscreva em nosso canal e faça aí os seus comentários ou deixe o seu like. Nós vamos estar aqui orando por você e pedindo a Deus o Pai que venha abençoar a sua vida. É bem verdade que você ouviu aí uma palavra diferenciada das demais e você pode estar perguntando: por que os outros pastores não têm essa mesma visão? Ou mesmo pode dizer: por que o meu pastor não ensina assim, né? Desta forma? Eu vou dizer para você: é o vínculo que os pastores têm com a teologia. E infelizmente, para nós que temos esta visão, a teologia é a torre de Babel dos nossos dias, é a confusão das línguas, meus irmãos. E você não pega aí 2 teólogos que fizeram faculdade na mesma, né, fizeram curso na mesma faculdade, eles não falam a mesma língua, porque há uma confusão entre eles. Então isso se espalhou e chegou aí a todos os povos, né? Então, irmãos, eu vou dizer para vocês que esta palavra, ela é de final dos tempos. Jesus está nos concedendo aí graça para falarmos contra tudo aquilo que é pregado hoje como heresia. Não estou dizendo que o seu pastor prega heresia. Apenas estou dizendo que tudo que é pregado como heresia
precisa cair por terra. E Jesus está permitindo isso, o Espírito Santo de Deus o Pai está permitindo, para que aqueles que são escolhidos sejam limpos e possam herdar a vida eterna. Eu agradeço a todos, em nome de Jesus, e se os irmãos assim interessarem por essa palavra, nós vamos dar um estudo por semana. Nós vamos colocar aí em vídeo no YouTube, e aqueles que acharem importante, como eu disse no começo, eu sou o pastor Luiz Graneiro, e não falei lá, mas vou falar aqui, sou escritor de 5 livros, e sei bem aquilo que estamos falando. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.